Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Neste momento, nos céus de Paracuru, ainda há uma luta de luzes entre o sol e a noite. O mar, em seu corpo líquido impulsionado pela força da gravidade, temperando as rochas e delas extraindo o sal neste processo permanente de tudo ser diferente antes da força e após ela. O Flávio Sampaio ligado ao tempo e ao espaço, juntando estas duas pontas, entre Paracuru, em seus 155 anos de existência, e Newark, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América. Junta seu tempo de corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o espaço do afeto de dois artistas, ele e a bailarina, mestre, professora universitária, pesquisadora Simone Ferro, que nasceu em São Paulo, foi dançar por recomendação do pediatra para expandir o ar dos seus pulmões, patinava, nadava, tinha Gil Saboia, que lhe criou um espaço afetivo de todos os anos, que é o estúdio de dança. Aquele mesmo espaço multiplicado entre tantos, onde interagiu com Aracy Evans, Toshi Kobayashi, Aracy de Almeida, Uda Bittencourt, Sônia Mota, Luiz Arrieta, Victor Navarro. Simone Ferro de Newark, no Wisconsin, que foi diretora do departamento da universidade deste estado americano. A mãe a colocou para ter aulas com Gil Saboia e a partir do momento que pisou naquele estudo, nunca mais deixou a dança. Foi quando teve aulas com Aracy Evans, com Toshi Kobayashi, Aracy de Almeida. Ela também estuda com Uda Bittencourt, trabalhando com Sônia Mota, com Luiz Arrieta e Victor Navarro, Edson Claro, o grupo de teatro Casa Forte da universidade, a companhia do Cisne Negro, até hoje tocado pela Dani Bittencourt, filha da Uda Bittencourt. E a dança é linguagem do corpo expressivo no espaço. E por isso mesmo é a reflexão de outros corpos, como Iraciti Cardoso, Suzane Yamauchi, Klaus Viana, José Francinetti, Jane Blaut. A partir de um certo momento, uma saudade dos dois, Flávio e Simone, um no 6º e o outro no 9º andar de um prédio na Praia do Leme, em seu arco até o posto 6 e aquela imensa pedra do Leme, onde a bandeira de um quartel compassa os ventos do litoral, e daí a gentileza de coração da Nora Esteves, da Ana Botafogo, da Cecília Cash. Chega um tempo em que Simone arrumou a vida numa mala e viajou para a Europa, dançando com as grandes estrelas que o Oscar Arraes trouxe. Então botou a vida numa mala e viajou querendo aprender mais. Saiu do Rio de Janeiro e aterrissou na Europa e tenta o Nederland Dance Theatre com Irian Killian e não deu certo. Então vai para Genebra e é aceita para trabalhar com Oscar Arraes, Ohad Naharin, entre tantos, porque para o artista de dança não importa como se acordou. Há de começar a atividade na medida da exigência física e emocional externa. Por isso mesmo, os dançarinos têm 5 ou 6 balés de diversos princípios coreográficos impressos no seu corpo. Simone mergulha no mundo acadêmico e anda pelos caminhos formais da pesquisa, ensino e atividade social, até que neste momento do tempo histórico resolve se dedicar ao estudo das origens comuns dos povos do Maranhão, desde o bumba meu boi até o tambor de Mina, e suas raízes africanas, que já deram um frondoso povo das terras, em cujas palmeiras cantam os sabiás. Aqui, Paracuru, cidade que dança.
A bailarina com quem vamos conversar hoje, eu tive o prazer e a honra de dividir o palco lá nos anos 80. Seja bem-vinda a Paracuru, Simone Ferro. Que prazer te encontrar. Prazer enorme, Flávio. Nossa, falando de Milwaukee, nos Estados Unidos, o norte, centro-norte dos Estados Unidos, no estado do Wisconsin, falando com Paracuru, no Ceará. Poxa vida, né? A gente está te esperando aqui, depois você vai ver como é um lugar lindo, Simone, o lugar que eu moro. Simone, lá do comecinho, onde é que você nasceu, aonde você passou a tua infância, como é que foi a tua infância? Foi de brincadeira? Você parece uma menina bem marrenta às vezes, assim, pelo que eu me lembro. Você devia ser muito danadinha quando criança. Bom, eu só queria, primeiramente, te agradecer, Flávio, porque essa iniciativa, ela tem ramificações muito importantes. E eu acho que tanto para preservar, né, a memória da dança, mas também para convidar outras pessoas para conhecerem o que a dança pode trazer para a comunidade, para as pessoas, né, e para o mundo. Então, te agradeço infinitamente por estar aqui. Obrigado você pela generosidade de estar aqui. Não, enfim, começando, né, eu tive uma infância bem comum. Eu gostava muito de patinar, gostava de nadar, mas eu tinha bronquite, né? Em São Paulo, nasci na zona sul de São Paulo, e a minha mãe, conversando com o pediatra falou: essa menina tem um pé tão chato e ela tem problema de bronquite, por que a senhora não considera colocar ela na dança, né? Porque a dança ajuda a trabalhar tanto a parte pulmonar quanto também a estabilidade, né, muscular e do esqueleto, né? E aí foi que a mamãe me colocou nas aulas do Gil Saboia, que ainda está vivo. E a partir do Gil, assim, eu comecei a descobrir o que a dança tinha a me oferecer, né? Eu acho que a partir do momento que eu pisei naquele estúdio, eu nunca deixei aquele estúdio. Eu me lembro quando eu fui diretora de departamento daqui da Universidade do Wisconsin, Milwaukee, eu quando me sentia muito aflita, muito conflituada, né, com as coisas que eu tinha que completar e fazer, esse aspecto de liderança que é tão difícil, né? Sim. Eu ia para o estúdio. Eu deitava no chão e era um cheiro, uma atmosfera, um DNA que eu conhecia e o que eu sempre conheci. Então eu vejo que esses primeiros passos, né, que foram encaminhados por Gil Saboia, eles continuam até hoje, né? Eu, a partir do Gil, comecei a ter aulas com Aracy Evans, né, que foi uma grande mentora. Fiz o Solo Sil, até o Solo Sil da Royal. A gente foi o primeiro grupo, né, a fazer o Solo Sil no Brasil. Foi interessantíssimo de fazer os sílabos da Royal, de conhecer aquela metodologia que era bem nova, estava começando ainda, né? Isso a gente está falando nos anos 70, né? E você teve dois grandes professores da escola de bailados, assim, mesmo você fazendo aula fora, não sei se você foi da escola de bailados, mas esses são dois professores tradicionalíssimos na cena paulistana. Isso, e Aracy de Almeida, entende, também foi uma pessoa que também trabalhei. Toshi Kobayashi, né? Sabe assim, essa estrutura, né, que estava num lugar para mim, naquele momento, para me ajudar, para me acolher. Eu tive, aos 14 anos, fui diagnosticada com uma escoliose muito dura. E eu fui ao médico e o médico falou duas coisas. Primeiro, se você parar de dançar, você vai ter problemas. Segundo, você vai ter que usar um colete. Então, dos 14 até os 20, eu usei colete, um colete ortopédico. Trabalhei muito com a Aracy Evans, viajei para
para a Inglaterra com ela, com o grupo, sempre com o colete, e fazendo aula assim nos momentos que eu tirava o colete para exercitar o corpo, né? Trabalhando com a Horace Evans, ela que me ajudou a colocar esse corpo que estava deformado e de uma maneira que eu tivesse longevidade. Então é uma pessoa que eu tenho muita dedicação. Ela uma grande mestra que momento, infelizmente já se foi, já nos deixou, sim, mas deixou muitas pessoas aqui a quem ela ajudou a dançar e a ser grandes estrelas da dança. Sem dúvida, sem dúvida. E aquele coração enorme, né? A Dona Araci, ela tinha uma coisa de se despojar de possessão daquilo. Então, para ela via a sua carreira como uma coisa evolutiva e que passaria por diversos professores. E ela aceitava bem isso. O que às vezes é difícil para um professor, né? Que se engaja tanto com o aluno, de encontrar que existe um momento para tudo, né? Inclusive um momento para voar. E a Dona Araci sempre aceitou isso. E quando eu comecei a trabalhar com a Dona Uda Bittencourt, que também foi uma grande mentora minha, ela sabia que eu estava indo, por quê? Porque ela já estava abraçando a carreira de uma forma diferente, né? E trabalhando com Neide Rossi, trabalhando com Sônia Mota, trabalhando com Vitor Navarro, sabe, assim, essas coisas de evolução que para um professor às vezes é muito difícil, né, de aceitar esse momento de deixar, de let it go. Ou de dividir com o outro, né, a sua formação. A gente tem que ser generoso nesse momento. Isso. E começando, né, aí abraço o Cisne Negro, naquela época o Cisne Negro estava começando, imagina assim, aquela flor que está começando a abrir. Nós, assim, era um grupo da Universidade de São Paulo, Casa Forte, né, que o Edson Claro, o saudoso Edson Claro, dirigia. Então, os rapazes do Casa Forte também tomavam aulas no Cisne Negro. Então, pela primeira vez, era uma companhia de dança contemporânea que tinha 6, 7 rapazes fazendo aula ao mesmo tempo. Isso foi, assim, transformador para mim, não somente pelos coreógrafos que eu trabalhei naquela época, mas também ter aquele despertar para a dança, né? De uma maneira mais eclética. Eu me lembro trabalhando com Luiz Arrieta, eu nunca tinha ouvido falar o que era uma contração. Eu sabia muito pouco de dança contemporânea, e dança moderna, né? Porque toda essa minha jornada foi sempre no balé clássico. E você vai para o Cisne Negro, que a gente tem que falar aqui nesse programa, que se tornou uma das principais companhias de dança brasileira, com uma vida longuíssima, ainda hoje está em cena, com a filha da diretora, a filha da pessoa que fundou, está à frente, faz um espetáculo tradicionalíssimo, que é nos natais, ele chama bailarinos convidados e faz o Quebra-Nós, que é um balé de Natal, e ele faz isso como uma grande festa em São Paulo. Sim, e essa é herança, né? Porque a Dani Bittencourt, que hoje está na liderança, ela se espelhou na mãe, ela também foi parte da companhia, começou a coreografar na companhia e hoje está na liderança, né? Eu, quando vou para São Paulo, dou aula para a companhia, tenho esse prazer. E ver essa juventude, você sabe, a juventude de hoje, ela é preparada para uma dança que eu não tive acesso. A dança contemporânea que eu fiz, ela exigia muito do meu corpo, mas não do nível que hoje existe. Eu consegui, depois do Cisne Negro, fui para o Balé da Cidade, né? E foi, assim, muito interessante, porque nessa época eu comecei a interagir com Iraciti Cardoso, com Suzane Yamauchi, com os coreógrafos residentes, que eram o Luiz Arrieta, o Vitor Navarro, né? Mas também interagindo com Surpresa,
Klaus Viana, que assim abriu meu coração para uma outra maneira de dançar. E também Posse Neto, né? José Posse Neto. Um grande diretor de teatro e um grande diretor de dança. Lembro de um espetáculo dele, Lilith, o lado oculto da lua. Sim. Nossa, nunca vou esquecer aquilo. Que maravilha que aquele espetáculo. Sim, absolutamente. Sim. O Zé criou a Dama das Camélias, que utilizava o teatro municipal de uma maneira assim que é transformadora, porque ela, os bailarinos chegavam de carruagem na frente, interagiam com o público, entravam pelo centro do público, desculpa. Mas assim, uma coisa assim transformadora, transformou o teatro municipal assim, num objeto cênico, numa atmosfera da Dama das Camélias, né? E isso também na liderança de Klaus Viana, né? Que tinha já essa visão da dança contemporânea, do aspecto somático, que era tão importante, né? Que hoje tem bailarinas como Marcos Berzani e Beatriz Cardoso, que trabalham muito com essa combinação, né, do ballet com a técnica do Klaus, né? E assim, interagindo com Sônia Mota, com todos esses artistas assim magníficos que hoje a gente vê perpetuando a dança, né? Icônicas, são artistas que formaram a dança contemporânea de São Paulo. Mônica Mion, eu acabei de ver esse vídeo, né, da Danças para os Velhos, né? Maravilhoso, que maravilhoso, isso é muito emocionante, assim, ver aquelas pessoas em cena. É todo mundo junto, né? Sim. E várias dessas pessoas que eu acabei de falar, né? Mas assim, é muito interessante porque normalmente as pessoas começam no balé e vão para a dança contemporânea, né? E eu entrei no balé da cidade quando o balé estava bem contemporâneo, quase pós-moderno, né? Aí eu saí de lá e falei, não, eu trabalhava muito com a Jani Blaut, que você também trabalhou também, sim, né? Sim. E a Jani falava, não, explora, se dê ao luxo de explorar, você ainda é jovem, vai. E foi aí que eu fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim. Depois de ter entrado por essa avenida de bailarina contemporânea. Uhum. E foi muito, mas você naquela época, a lembrança que eu tenho de você é de uma sólida técnica de balé clássico, uma bailarina esplêndida para essa linguagem, assim, né? Você tinha um domínio das duas linguagens muito bem. Aí você chega no Rio de Janeiro, num período que eu também estava parando de dançar. Eu acho que eu saí um pouquinho antes de você, porque me machuquei. Mas eu lembro de você em cena, assim, eu tenho lembranças do seu rosto em cena e a lembrança que eu tenho, Simone, é de um rosto luminoso. E é muito legal, assim, lembrar das pessoas dessa forma, porque tem pessoas que a gente lembra de uma forma diferente. Não, você tinha um rosto luminoso em cena, você irradiava luz, isso é raro numa bailarina. Obrigada. Não sei, não consigo me lembrar o que nós dançamos. Copélia, talvez? Isso, eu acho que nós fizemos Copélia, nós fizemos Gisele. Dom Quixote, não? Não fiz. Não, você já tinha. Eu fiz Paquita quando eles fizeram Orfeu e Eurídice, que foi muito interessante. Claro, e os quebra-nozes, né, que nós fazíamos todos os anos. Eu lembro de você em Copélia. Eu acho que aquele figurino amarelo com a sua luz. Isso. É essa a lembrança que eu tenho. Não, foi uma experiência muito positiva. E eu tenho amigos
hoje, que nós temos amizade ainda hoje, gente, de uma gentileza, de uma abertura de coração, assim. Eu fui muito abraçada, né? Eu tenho muito respeito a Nora Esteves, Ana Botafogo, sim, muito respeito Cecília Kersh, gente assim que eu aprendi demais de estar do lado. Eu acho que a gente teve a sorte de estar naquele teatro no seu grande momento. Eu acho que houveram 3 grandes momentos para o Balé do Teatro Municipal. Quando a Tatiana Lescova foi diretora a primeira vez, que trouxe nomes importantíssimos da dança. Quando a Adalau Ascar dirigiu a companhia, que foi essa época que a gente dançou. E após isso, quando Jean-Yves Lormeau, que foi um bailarino da Ópera de Paris, dirigiu novamente, que também foi um tempo muito produtivo. Mas eu acho que a nossa época foi a época áurea daquele teatro. Eu acho que assim, as pessoas que dançaram conosco, as produções que a gente participou, acredito que nunca aconteceram no passado nem no futuro, só naquele momento. É o que eu penso. Pode ser que eu esteja muito encantado com a minha passagem ou com a nossa passagem pelo Teatro Municipal, mas são pesquisadores também, eles falam isso abertamente, de que esse momento da década de 80 do Teatro Municipal foi esplêndido, esplendoroso, né? A gente tinha Fernando Burrones, Natália Makarova, Márcia Aidê, dançando do nosso lado, e essas pessoas eram as pessoas mais importantes da dança naquele momento no mundo. Era aquilo que você está falando, né? A Adalau, existem pessoas que eu acho que têm esse dom de ser, de magnetizar claro, é uma benfeitora, né? Eu vejo a Adalau como uma pessoa que agita. Ela trazia o professor certo, ela trazia o coreógrafo correto, ela sabia movimentar, ela sabia onde essas pessoas estavam no mundo, ela tinha o conhecimento de trazê-los para nós. Então, assim, foi realmente... Eu tenho muita vontade de trazer a Adalau para esse programa. Só que ela tem mais de 90 anos, eu vou ter que ir no Rio, eu não tenho coragem de fazer essa entrevista pela internet. Eu vou ter que ir no Rio fazer isso com ela e com a Tatiana Lescova, que tem 101 anos, e a gente não pode mais esperar muito para fazer isso. É interessante, né, você falar nisso, porque ambas, Tatiana e Adalau, assim, elas sedimentaram um momento histórico, né, como você está falando, do Balé do Rio de Janeiro, e de maneira que, assim, modificou a atmosfera, como o pessoal via a dança e como a gente dançava, porque veja bem, quando você trazia, né, o Fernando Burrones, quando trazia várias dessas personalidades para vir trabalhar com a gente, se você está no palco com essas figuras, a Márcia Aidê, você sente que você está na presença de conhecimento puro. E se você olhar com bastante detalhe, com bastante intenção, eu acho que você aprende demais. Sim. Tá? Aliás, é um aprendizado que a gente não consegue fazer com o professor na sala de aula. É o comportamento, é a respiração, é a maneira como aquela pessoa resolveu fazer a interpretação daquele personagem. É como trabalha, é um aprendizado enorme você estar perto de um grande artista. Com certeza. Sim, sem dúvida. Mas aí você voou. Isso.
Um período Aí, em que muitos bailarinos brasileiros... Aliás, eu acho que foi o grande período dos bailarinos brasileiros rumo à Europa, porque a Europa já conhecia alguns bailarinos brasileiros, grandes bailarinos inclusive, mas teve um momento em que houve uma conjunção de que muitos bailarinos alçaram novos voos e foram para aquele continente. E você deixou de ser minha vizinha num edifício na Praia do Leme, onde nós morávamos, e foi embora. Como é que foi isso? Ai, Jesus, do Leme. Eu adorava aquele apartamento. Eu também. Muito Você gostoso. morava no 9º andar e eu morava no 6º. Eu lembro de tudo ainda. Prédio, adorava. Olha, nossa, me trouxe assim, o coração tá cheio aqui. Então, e aí, essa curiosidade, né? O que leva você a botar sua vida dentro de uma mala e buscar? Essa curiosidade de querer aprender, de querer interagir e querer se transformar, né? Transcender o que você é. Então, olhando nessa perspectiva, e de novo, né, a gente não existia, o que a gente sabia da Europa era tudo por VHS, né? Existiam poucos programas que davam oportunidade para a gente conhecer o que estava sendo discutido, mas existiam esses polos, né? Stuttgart existia, Colônia existia, The Hague, né, com Iri Kilian, Genebra, e isso falando entre a Alemanha e a Suíça, né? Zurique, na Suíça. Sim. E então, o que eu fiz? Pedi demissão do balé do Rio de Janeiro e botei a minha mala e fui fazer audição na Europa. Aterrisei em Paris, né? Fiz aula com Gilbert Meyer, da Ópera de Paris, preparando para uma audição, né? Estive um mês com a companhia em The Hague, tomando aula com a companhia do Kilian, e foi aí que nessa época eu conheci Lucas Carrandel, que foi meu partner de dança lá em Genebra. Ele saiu de lá e foi para a companhia quase no mesmo tempo que eu fui. E foi um aprendizado, assim, viajava muito com a companhia, eles me levavam. Eu estava esperando, porque eu sabia que a audição em Genebra ia ser em fevereiro, e eu estava lá em janeiro, então eu tomei aula de graça, me acolheram, assim, os braços abertos na companhia. E naquela época, a companhia não estava aceitando bailarinos. E fazendo audição. Um dia, não tinha audição, né, no Iri Kilian. Um dia eu fui no escritório de petulância, pretensiosa a Simone aqui. Eu fui no escritório do Iri Kilian e fui conversar com ele. Falei, olha, eu estou aqui por um mês, eu gostaria que você visse meu trabalho, me dissesse o que você acha. Ele me perguntou quando eu ia embora, eu falei, bom, eu não vou embora até você me ver. Então, no dia seguinte ele foi na aula, ficou lá um pouquinho, depois saiu e no final da aula eu fui lá e ele falou assim, não, o seu trabalho é bom, mas eu não estou interessado em trabalhar com você. E sabe, aquelas coisas, né? O sucesso ele não é medido só pelas coisas que você fez e cumpriu, mas também as suas caídas e levantadas, né? Então eu peguei o meu ego, né, que estava assim, quebradésimo. E nem sempre uma audição na Europa quer dizer que você é maior ou menor bailarino. Às vezes você não está se encaixando no lugar correto, né? Às vezes a maneira como você dança interessa a uns, mas não interessa a outros. Isso é bastante normal. Perfeito. E é por isso mesmo, quando eu cheguei em Paris e fui tomar aula com o Gilbert, ele me falou assim, a dança europeia, ela tem valores diferentes da dança brasileira. Então, é melhor, e você que dançou na Europa, você sabe, né? Tem uma qualidade que você tem que trabalhar. E eu entendi quando os anos foram passando. E eu entendo por que o Kilian não me aceitou. Eu entendo o que ele estava procurando.
Mas o que acontece? Aí eu desço, vou para Genebra, faço audição e passo na audição e vou trabalhar com o Oscar Arraes, né? Que é nada mais, nada menos que, na minha opinião, grande coreógrafo latino-americano. Eu acho que Oscar Arraes, ele tem esse lugar no panteão da dança. E era uma época em que ele juntou muitos bailarinos brasileiros, e também a gente tem como entender a cabeça do Oscar, porque ele queria uma dança mais latina, ele queria um sangue mais quente para o trabalho dele, que era portenho. O Oscar Arraes é argentino, mas ele tem esse vigor que nós brasileiros levamos para o mundo e que as pessoas gostam muito. Sim. O Oscar sempre foi um visionário, ele trabalhava muito com dança-teatro, né? E era uma dança-teatro que exigia demais fisicamente dos bailarinos. E naquela época, como você estava dizendo, ele tinha uma estrutura. O Hugh Gall, que era o diretor do Grand Teatro, ele tinha uma admiração enorme pelo Oscar. E dava carta branca para o Oscar. Carta branca. Tanto é que as produções, o tango, que viajou o mundo inteiro, era um sucesso absoluto. E claro, e algumas das peças que ele fez, como Cantares, como Cenas de Família, vários desses trabalhos do Oscar, eles viraram trabalhos que ainda hoje eles são dançados no mundo. Isso 50 anos depois, né? E essa estrutura trabalhava com Iracide Cardoso, que tenho assim uma grande admiração por Iracide. E bailarinos, como você já entrevistou, o Antônio Gomes, Leia Havas, Ivonice, que dancei peças dela assim, também estava na companhia. Guilherme Botelho também trabalhava na companhia, Leia Havas, né? E trabalhando também com Alphonse Poullain, né, como maître de ballet, que é uma pessoa que eu tenho assim um respeito assim enorme. Então essa estrutura, e que tem um trabalho no Brasil fabuloso, em São Paulo, como professor. Sem dúvida. E é uma pessoa assim, eu me espelhei muito nas aulas do Alf, muito, para entender como dar uma aula de ballet para bailarinos contemporâneos, né? Porque ele é diferente, né? Você dá aula diferentemente para os bailarinos que vão estar na ponta daqui meia hora, e os bailarinos que vão estar rolando no chão meia hora depois, entende? E o Alf entende isso. Simone, você pertenceu nesse momento ao Grand Teatro de Geneve, que é uma das grandes companhias europeias até hoje. E que naquele momento tinha um coreógrafo genial, como outras companhias tiveram. Geralmente essas grandes companhias europeias tinham sempre um coreógrafo genial fomentando as criações daquele lugar. Como é que era? Como é que era o dia a dia de uma bailarina numa companhia em Geneve? Como é que ela acordava, ia, trabalhava, fazia aulas, fazia um espetáculo de noite, voltava morta? Como é que era? Bom, a gente sabe que a vida do artista da dança é uma vida de devoção, né? Você, não importa como você acorda, 1 hora depois, 2 horas depois, você tem que estar no estúdio. Então é a sua maneira de se preparar antes de ir para o estúdio, né, que faz a diferença, né? Com um bom café da manhã, com uma boa preparação. Muitas pessoas, no inverno, chuveiro quente para trazer o corpo, né, para mobilidade, para acordar o corpo, né. As aulas começavam sempre às 9 da manhã. E eu acredito que não. E antes disso, o que eu fazia? Eu tinha uma lambretinha e eu pegava o Alf na casa dele e a gente ia fazer uma barra terra antes da aula de balé.
para me preparar para a aula de balé. Então, a gente fez muitos anos isso, muitos anos. Que assim, 5 dias por semana estava lá, fazia a nossa barra, acho que era às 10 horas, porque eu chegava lá às 9, esquentava, fazia a nossa barra, até depois ia lá para a aula. E 1h30 de aula e em seguida começava um ensaio umas 2 horas. Tinha uma pausa de 1 hora para a hora do almoço e em seguida 3 a 4 horas de ensaio à tarde, com pequenas pausas, né? Essas companhias, elas são bem regimentadas, né? Não somente as unions, né? Que eles chamam, como é que é? Union, sindicatos, né? Sim. Que estão atrás desses teatros. Existem leis muito que protegem muito o artista, né? E depois, né, no final do dia, muitas vezes as pessoas fazem outros projetos, ou às vezes você tem uma carga horária um pouco menor durante o dia para dançar à noite. Enfim. Porque, Simone, só para os nossos ouvintes entenderem, muitas vezes a gente está com um espetáculo à noite e durante o dia você já está preparando o espetáculo que vai entrar em seguida. Então, assim, não existe para um bailarino na Europa essa coisa, eu vou dançar hoje à noite, eu tenho o dia inteiro livre para me preparar. Não é bem assim. Você está sempre ensaiando para o que vem em seguida. Se o espetáculo que você está ensaiando coincide com a premiere, a opening, né, de um balé, a estreia de um balé, você vai estar ensaiando aquilo, né? Mas a partir do momento que vira repertório, e, por exemplo, você é convidado para ir dançar em uma outra cidade, você já está ensaiando, você ensaia aqueles trabalhos que vão ser apresentados nessa outra cidade, e juntamente com criações que estão sendo feitas, que vão ser dançadas num certo momento. Então, às vezes você tem na memória, tanto na cabeça, né, na sua memória, mas também na sua memória física, 5 a 6 balés, assim, e de diversos coreógrafos, de diversas técnicas e também diversos princípios coreográficos, né, porque você não pode, por exemplo, quando você trabalha com o trabalho do Hannah Arendt, você tem que trabalhar a perspectiva que ele, naquele tempo que a gente estava em Genebra, ele estava começando a trabalhar o Gaga. A Gaga não existia, depois eu falo um pouquinho do Gaga, se você quiser. Então, você no seu dia a dia, você trabalha não somente para o que está por vir, mas aquilo que você vai trabalhar à noite, porque talvez você termine às 3 horas da tarde, mas aí você lembra que na noite anterior alguma coisa não deu certo e você fala assim para a pessoa que está dançando, vamos lembrar daquela sequência, porque eu vi que deu um probleminha. E a gente dá uma ensaiada, entende? É muito comum isso, de você tem a agência, né? De sempre que você se apresenta, você sempre, sobretudo nesse nível, você não você é esperada, todos esperam de você o melhor de você. Simone, você dança nessa época um repertório maravilhoso, não só do Oscar Arraes, mas também de outros coreógrafos que naquele tempo estavam não exatamente começando, mas no início, na juventude do seu talento. Vamos falar um pouquinho do repertório, assim, o que foi bacana ter feito. Claro, o Oscar ele me ajudou a amadurecer várias coisas que eu tinha, tanto no meu aspecto técnico quanto no aspecto qualitativo. Como é que se trabalha com a técnica? Porque a técnica, ela é maravilhosa, mas ela tem que servir o artista. Sim, claro. O artista vem antes de tudo quando você está nesse nível, entende? A técnica está te servindo. Você usa a técnica para dividir a experiência, para compartilhar a experiência do
certamente. Eu acho que isso é muito importante, entende? E então lembra que o Yuri Killian me rejeitou lá no final? Sim. Bom, quando ele veio para Genebra, ele veio várias vezes. Eu fiz vários trabalhos do Yuri Killian. Ele não se lembrava de mim, mas eu me lembrava muito dele. Eu sempre dancei papéis principais dos trabalhos dele. Sempre fui escolhida. E foi com muita honra. Então, eu não dancei na companhia do Yuri Killian, mas eu dancei para o Yuri Killian. Então, isso para mim foi muito importante. Uma outra pessoa que foi, assim, importantíssima para mim, foi o Ohad Nahar. E por quê? Porque foi uma pessoa que me introduziu também uma outra maneira de dançar, uma outra maneira de trabalhar com respiração, com relaxamento, com expressividade. Então, assim, aprendi demais. Coreógrafo português, Vasco Valenkamp, também, nossa, um outro que aprendi demais com ele. E aí trabalhamos muito, eu e esse bailarino que eu falei para você, o Lucas Crandall, que foi co-artista, foi vice-diretor aqui do Hubbard Street, dentro de Chicago, por muitos anos. Agora está de volta na Europa, trabalhando com a companhia The Hague. Nós trabalhamos muito, porque eu tinha aquele cabelão longo e o Lucas era aquele loiro, com aquela coisa bem angelical. Então as pessoas adoravam colocar a gente junto, porque era o diabo e o anjo, né? Todo mundo junto. Então eles adoravam. E o Vasco fez um trabalho que chamava Fado. E até em uma das apresentações, a Amália Rodrigues veio assistir. A fadista portuguesa? Nossa! Tem! Que legal! O Obra Genebra veio lá. Nossa Senhora! Ela chegou, era assim, o público veio abaixo. Nossa, eu adoro, assim, ela é uma grande personalidade das artes. Sem dúvida. E ela cantava todas as peças de musicais. Do Ballet Fado, ela cantava. Então, ela assim, vindo no palco agradecer a gente, ela tava vontade de beijar os pés dela. É engraçado, né? Esse afeto que nós artistas temos pelo talento. Eu acho que não é a personalidade, é o talento. Eu adoro o talento. Eu tiro, assim, me dispo de qualquer coisa na frente do talento. Mas aí, assim, a gente já está meio que quase chegando no final da nossa entrevista, ainda tem toda a tua ida para os Estados Unidos. Vamos lá. Então, você conclui, né? Nesse interim, também trabalhei com o Christopher Bruce, que foi também muito também seminal, minha experiência com ele. E ao mesmo tempo eu estava trabalhando com a Alias, do Guilherme Botelho, né? Alias era um grupo de dança, era uma outra companhia de dança que... Isso, sem dúvida. Vocês faziam paralelamente ao Teatro da Ópera, sim. Inclusive eu deixei o Gran Teatro num certo momento porque eu queria dançar mais na dança independente. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais com o Guilherme, né? E era conhecido como esse teatro físico, né? Physical Theater, que esse coreógrafo Lloyd Nilsson, do TV8 da Inglaterra, explorava muito, né? E o Guilherme pegou essa avenida, e eram balés extremamente físicos, bem contemporâneos. Trabalhei com ele, assim, aprendi demais, e nesse ínterim, esse amigo meu, Armando Duarte, numa das visitas dele de Genebra, o Armando dançava no Cisne Negro. Nós começamos a nossa carreira profissional juntos, né? E o Armando é um grande amigo. Ele falou assim: por que você não volta para a escola? E eu estava assim, já nos meus anos 40, né? Eu falei, gente, mas voltar para a escola? Não, volta, vai lá. E foi aí que eu mandei meu registro para uma audição. Pedi tanto para o Ohad Nahar quanto para a Iraciti para darem as cartas de recomendação para mim. E eles deram para a universidade.
E abracei essa mudança, deixei a Suíça depois de 12 anos e adorei fazer a universidade de dança como mestranda, assim, dei aulas, insisti que eu queria dar aulas, aí no meu segundo ano do currículo eles me deram uma bolsa de estudos, só estudava e dançava, foi excelente. Isso foi nos Estados Unidos já. Tá. O Armando era professor da Universidade de Iowa, Tá. no estado de Iowa, aqui nos Estados Unidos. E ele foi me visitar em Genebra. Ele falou assim, por que você não tenta a universidade como mestranda? Eu nunca tinha ido na escola, eu não tinha feito universidade. Eu falei, mas como eles vão me aceitar? Foi aí que ele falou, muitas vezes para profissionais no seu nível, eles consideram a sua carreira como parte do bacharelado. E foi aí que eu consegui. Fui para lá com a cara e com a coragem. O meu inglês, assim, mais uma vez, né? Fui para a Suíça, falava francês. Vai para os Estados Unidos, fala inglês. E eu, assim, o meu único dicionário que eu tinha, naquela época não tinha dicionário na Google, né? Não tinha. Francês e inglês. Eu nem pensava mais em português naquela época. Mas você ainda fala super bem português, porque eu já entrevistei pessoas que começam a se esquecer como é que fala português. Você não, você... Você é muito generoso. Mas, assim, aquela coisa transatlântica, né? De você, mais uma vez, botar sua vida na mala e vai. E aí você buscou uma capacitação para a universidade? Isso, hoje você um mestrado de dança. Sim. São 2 anos de estudo. Sim. E decidi ficar. Decidi ficar, abraçar a aventura. Eu achei que eu tinha aprendido, que eu tinha colocado. Comecei a coreografar mais, coisas que eu nunca tinha feito. Aprender a improvisar, aprender também que, bom, se bem que com o Guilherme, Guilherme Botelho da Alias, sempre trabalhou muito com improvisação. Mas foi a primeira tentativa que eu experimentei. Veja bem, em companhias como o Ballet do Gran Teatro, como o Ballet de São Paulo na época, né, do Rio de Janeiro, os coreógrafos sempre chegavam no estúdio com a coreografia feita. Sim. Eles tentavam um movimento com você, mas você raramente teria uma voz de dizer eu prefiro, o que você acha desse movimento em vez? Então, naquela época não se fazia isso. Não tinha essa liberdade, não éramos nós que fazíamos. Hoje nós somos coautores, mas naquela época não. Exatamente, sim. Exatamente. É uma palavra que não existia em dança, essa coautoria. Então, trabalhar com a Alias foi muito bom. E eu trabalhei com uma ótima coreógrafa, o nome dela, lá na Suíça, Laura Turner, e ela também trabalhava com muita improvisação. Então, eu aprendi muito com os dois, muito. E chegando nos Estados Unidos, você tem classes dessas, aulas de improvisação, aula de composição, aula de teoria da dança, aula de história da dança, e além das suas aulas de técnica, né? Que você faz diariamente em certos lugares, né? E aí tem, hoje as universidades também têm Laban, estudo do Laban, tem estudos de outros trabalhos somáticos, como yoga, pilates, a técnica do Alexander, Feldenkrais, todos esses trabalhos somáticos, né? Isso me ajudou a sedimentar tanto aquele aspecto artístico, mas como também o meu aspecto pedagógico. Eu fui para Pensilvânia como convidada por 1 ano, e a universidade aqui estava precisando de uma professora com um pouco de umas credenciais como eu tinha. E eu, naquela época, tinha uma mentora muito, muito, muito boa. Armando Duarte foi, assim, uma pessoa excelente para me ajudar. E até hoje é um grande amigo. Alicia
Agora está me dando um branco no nome dela. Sempre me ajudou muito nas escolhas, né? E eu pleiteei em 4 universidades, em 3 delas me deram trabalho. Eles me ofereceram um contrato. E eu escolhi aqui, em Milwaukee. Conta um pouquinho pra gente como é que é a cidade que você mora, localiza ela um pouquinho pra gente. A gente, geralmente, essa parte dos Estados Unidos não é muito claro. Para nós latinos, né? Claro. Mas como que é essa cidade? Então, eu estou no centro-norte, eu estou perto do Canadá. Em mais ou menos 650 quilômetros do Canadá, onde eu moro. Sim. Eu moro como se fosse uns 200 quilômetros de Chicago. Então, Chicago é bem no centrão dos Estados Unidos, na beirada do Lago Michigan, que faz parte desses 5 grandes lagos que existem no centro e na zona leste dos Estados Unidos. É uma cidade muito ativa. Eles têm uma orquestra sinfônica, tem uma companhia de ballet, tem a companhia de ópera mais antiga dos Estados Unidos. Muitas companhias de dança, muitas companhias de teatro. E é um lugar que eu me sinto confortável de fazer experiências, né? Eu hoje não somente trabalho com o aspecto performático da dança, né? Trabalhando com dança para teatro, mas também eu tenho um grande interesse da justiça social, né? Desse problema do aquecimento global, do impacto da maneira que nós vivemos. Então, as minhas danças têm esse aspecto mais social. E também, paralelamente, trabalhar com o aspecto somático das aulas, né? Então, eu acredito muito no trabalho de entender de dentro para fora. Claro, o aluno vai sempre copiar naquilo que ele está vendo, né? Mas eu gosto muito de interagir com aquela impressão que vem de dentro. Sim. Eu trabalho muito com o trabalho do Laban, né? E a Bartenieff, que são dois expoentes, né? Do trabalho, sobretudo a Bartenieff e o lugar da Bartenieff, que fizeram essa teoria, né? Trabalharam essa teoria de Laban, Bartenieff, análises de movimento. E diga. Não, continua, fecha esse pensamento, porque eu quero falar, antes da gente acabar o programa, da tua experiência no Maranhão, da tua pesquisa no Maranhão. Também quero falar sobre isso. Meu amor pelo Maranhão. Então, desse aspecto agora eu estou trabalhando com o aspecto maiofacial, né? Que é essa teia, essa cadeia de tecidos fluidos, né? Que envolve tudo no corpo, desde os seus músculos aos tendões, as células e os nossos vasos sanguíneos, e que hoje são irrigadas pelos receptores sensoriais. Isso ajuda muito a entender como você pode trazer um entendimento muito mais profundo do movimento. Que interessante. Eu estou adorando. Que interessante, eu estou adorando. E assim, eu vou adorar conversar com você em outros momentos, porque aqui em Paracuru também a gente faz uma pesquisa no ensino do balé, para o ensino do balé, pela visão somática. Eu também acredito que a visão é essa. Mas como é que você chega no Maranhão? Eu quero saber agora o Maranhão. Porque você faz uma pesquisa maravilhosa há anos. Ai, Maranhão, meu tesouro, meu torrão. É uma toada de Humberto de Maracanã. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz a toada pra ti, Maranhão. E eu canto muito ruim, desculpa. Nada, foi ótimo, eu adorei. Adoro. Enfim, essa é uma das músicas que qualquer grupo de Bumba Meu Boi do Maranhão canta. Enfim, quando eu mudei para Milwaukee para começar essa vida acadêmica, eu também conheci um homem maravilhoso, que hoje são 22 anos que nós estamos juntos, o meu marido e pesquisador, Meredith Watts.
Então, assim que nós começamos essa vida juntos, nós falamos, nossa, seria tão bom a gente consolidar, né, essa vida acadêmica nossa. Por que a gente não faz isso no Brasil, né? O Meredith também fala assim, não, faz tantos anos que você saiu. E nesse momento a gente foi visitar o Edson Claro. E ele estava morando em Natal, lembra? Ele, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Sim. E falamos, olha, eu queria muito trabalhar com danças folclóricas do Nordeste que estão ancoradas no período da escravatura. E ele falou assim, bom, vai para o Maranhão. Aí que começou esse amor. Isso foi em 2006, imagina. Em 2007 fizemos a nossa primeira viagem. Não, 2005. 2006 fizemos a primeira viagem. 2007 começamos a levar alunos para lá. Levei mais de 50 alunos para o Maranhão. Nossa. E hoje temos esse estudo etnográfico, né, que trabalha não somente na documentação, né, do Bumba Meu Boi, mas também tudo que é acoplado à festa popular e às festas populares adjacentes, como o tambor de crioula, né, que é dançado no Maranhão inteiro, mas também o tambor de mina, né, que é uma vertente dos rituais afro-brasileiros, né. Não é o candomblé, mas a mina, ela tem, ela também é ancorada nesse ressurgimento, né, das crenças afro-brasileiras trazidas, né, da África com os escravos. E viajamos tem vários vídeos e sempre fazendo apresentações. Temos artigos publicados, temos um livro, um manuscrito que já tá pronto para ser aceito por uma das casas de publicação. E em 2022 eu ganhei uma Fulbright, que é uma agência americana que trabalha com pesquisadores americanos indo para todos os lugares do mundo. E eu pedi para ir para o Maranhão e tenho um contato muito forte com a Universidade Federal do Maranhão. Marilande Abreu é uma grande pesquisadora e do Departamento de Antropologia e Sociologia, e começamos um podcast como você. E esse podcast é na liderança da mulher na cultura popular maranhense, que também precisava ser documentado. E já entrevistamos 65 mulheres, entre o que a gente chama de boieiras, mãe de santo, louceiras, bordadeiras, caixeiras. E ultimamente estamos muito contentes de estar entrevistando a comunidade indígena. Nossa, que trabalho lindo! Pois quando você for no Maranhão, aqui é super perto, você está intimada a vir a Paracuru e conhecer essas pessoas que hoje conhecem um pouco mais de você. Simone, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu ficaria aqui conversando com você. Foi uma conversa deliciosa. Te agradeço muito a tua generosidade de dividir um pouco do teu trajeto artístico conosco, tá? E a Paracuru está à tua disposição. Muito obrigado, querido. Você sabe que parte do que eu vejo que eu sou, grande parte das pessoas que fizeram com que o meu percurso acontecesse. E eu só tenho que agradecer a você por ter me convidado, por ter aberto essas portas, para todos os ouvintes que estão aí, dando apoio ao seu trabalho. Mas eu queria também agradecer a um grupo muito especial, que é a minha família. Sim. E essas pessoas, né, a mamãe, meu pai, minha irmã, meu marido, essas pessoas que me ajudaram muito nessa jornada
E agradecer todos aqueles, né, que direto e indiretamente colaboraram para que isso seja possível. Então, muito obrigada, Flávio. Obrigado, Simone, viu? Um grande abraço para você, para os teus. E você que nos assistiu hoje, a gente convida você, eu, Flávio Sampaio e José do Vale Pinheiro Feitosa, para no próximo sábado, no mesmo horário, Paracuru, Cidade que Dança.